Olá, nono ano! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aula de história. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, mas antes disso eu gostaria de dar um recadinho, né? Já tem 2 aulas, perdão, que a gente não corrige os exercícios. Eu optei por nessa aula não colocar o gabarito desses exercícios, porque eu ainda tenho alunos que não me entregaram, tá? Então eu vou aguardar até quarta-feira para quem ainda não me entregou os exercícios, tá? E aí na nossa próxima aula, na quinta-feira, na aula ao vivo, a gente já começa as correções. Eu acho melhor assim que vocês podem tirar dúvidas, né? Embora vocês tenham como entrar em contato comigo de maneira remota, mas eu acho bacana a gente guardar esse momento aí na aula ao vivo para tirar as dúvidas, né? Então, fora isso, vamos começar a nossa aula, então. Hoje, a nossa aula tem o tema da Era Vargas. Nós vamos começar com o governo provisório. Estamos aí na aula 20, né? Então, eu convido aí, vamos abrir as apostilas. Página 46, tá? Enquanto vocês vão abrindo, eu vou passar para o próximo slide. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Para a gente entender a Era Vargas, seria mais interessante a gente trabalhar com a linha do tempo que vocês estão vendo aí na tela. Então, olha só, a Era Vargas, ela começa em 1930 e ela vai até 45, tá? Em 1930, o que dá início a ela é a Revolução de 1930, que é o que nós vimos na aula passada. É a revolução que tira o presidente Washington Luiz e proíbe a tomada do poder pelo próximo presidente eleito, né, que a gente viu, que é o Júlio Prestes. E começa nesse momento e termina em 45 com a deposição de Vargas. Então, nosso objetivo é trabalhar esse período. Mas para ficar mais fácil, como a gente já viu juntos, desde lá do 7º ano, e vocês viram também lá no 6º com outro professor, a gente divide a história para ficar mais fácil. Então, aqui eu também vou dividir, né? Essa matéria a gente já deu uma olhadinha nela no ano passado, então a gente vai lembrar de alguns conceitos. E para lembrar mais fácil, eu resolvi pôr essa linha do tempo aqui também, que a gente já conversou sobre a divisão, assim fica mais fácil. Então, a Era Vargas, ela é dividida basicamente em 3 períodos, tá? O primeiro período é o que a gente vai estudar hoje, que é o tema da nossa aula, é o chamado governo provisório. Mas nós temos outros 3 períodos, tá? O primeiro período, ele acaba em 1934. Esse é o governo provisório do qual nós estamos falando e é o que nós vamos trabalhar hoje, tá? Essa linha do tempo a gente vai completando ao longo das aulas, tudo bem? Então vamos lá, o que acontece, né, nesse período aí de governo provisório? Qual que é o contexto? Que nós já conversamos sobre essa palavrinha aí, lembra? Qual que é o cenário? Bom, o cenário, pessoal, é que a oligarquia cafeeira, aquela que a gente já estudava na política do café com leite, ela é agora definitivamente rompida, né? Então, não vai mais haver a oligarquia cafeeira, não existe mais aquela ideia de troca de presidentes, né? Para realmente que isso tome um rumo, que nós vamos ver que vai tomar, quais são os primeiros passos que o Vargas vai dar, né? Então, o primeiro passo que ele vai dar é o chamado concílio das camadas sociais. O que é isso, pessoal? O que é conciliar as camadas sociais? Ele vai tentar atender aos anseios de toda a população. O primeiro que ele vai atender são os militares. Vocês devem se lembrar do movimento tenentista, que era um movimento de oposição do café com leite. Foi o primeiro a se opor a essa política, né?
Então o Vargas vai atender a essa solicitação, fazendo o quê? Incorporando o movimento tenentista ao seu governo. Então, muitos militares vão ter cargos públicos no governo Vargas, a partir de nomeação, né? Principalmente os tenentes. Segundo, conciliar a elite, estou falando aí das elites cafeeiras, né, empresariais também, a classe média do Brasil e a população. Como que a gente faz, né, para conciliar? Pessoal, ele vai atender às necessidades dessas parcelas da população através de reformas. Então, vão ter várias reformas que vão ser feitas ao longo do governo provisório e da era Vargas, de uma maneira geral, que vão atender às necessidades dessas parcelas da população, dessas classes, tá? E, por último, as oligarquias cafeeiras. Isso mesmo, pessoal. Ele vai atender às necessidades dessa oligarquia que estava no poder e agora não está mais, né? De que maneira? Ele vai manter o auxílio político que foi dado a esses cafeicultores até então. Mas, Pro, do que você está falando? Eu estou falando da ajuda financeira da compra do café. Para vocês terem uma ideia, perdão, só entre 1930 e 1937, que são os 2 primeiros períodos, né, do governo Vargas, o governo já vai ter comprado e, nesse caso, destruído 80 milhões de sacas de café. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal? Destruído. É aquele episódio que a gente já conhece, que é a queima do café. Eu tô colocando uma foto aí para vocês. É uma foto de época original. Vocês estão vendo aí os trens abarrotados de sacas de café. Os homens estão descarregando, estão jogando café na margem da ferrovia, onde você pode ver que eles estão colocando fogo no café, né? Estão queimando. Para quê, pessoal? Por várias razões, mas principalmente para poder manter um pouco da situação econômica que o Brasil estava vivendo. Nós estamos na crise do café, estamos vivendo ainda essa crise do café. Nós estamos em 1930, né, o primeiro ano aí do governo provisório do Vargas. Acabamos de passar pela crise de 1929 nos Estados Unidos, então a gente ainda está sofrendo essas sanções econômicas, né? E para agradar as oligarquias cafeeiras, para principalmente, né, que eles não se levantem contra o governo, o Vargas vai manter esse auxílio aí. Tudo bem? Vamos lá. Próximo, pessoal. Como que foi a política de Vargas nesse primeiro ano, né? A primeira coisa que o Vargas vai fazer é centralizar a administração. O que é isso, pessoal? Ele entendeu que durante a oligarquia cafeeira existia uma centralização de poder, mas ela era dividida, né, entre São Paulo, Minas Gerais, e ainda existia os níveis de poder, né? A gente tô falando daquela questão dos cafeicultores, dos senhores do café, né? Tô falando aí da questão do voto de cabresto, executado pelo coronelismo, perdão. Então, quer dizer, existia níveis de poder. O que o Vargas vai fazer? Ele vai centralizar tudo nele. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, quem faz as leis, quem é o legislativo agora do Brasil, é ele mesmo. Então, as leis vão ser feitas pelo próprio Vargas em formato de decreto. O que é isso, pessoal? Significa que a lei ela não vai passar pelo Senado, pela Assembleia, né, como um projeto a ser votado. Não.
O Vargas faz a lei, assina, ela está valendo. Por quê, pessoal? Porque o segundo passo foi fechar o Congresso, o Senado, fechar as assembleias legislativas que fazem as leis, fechar as assembleias estaduais também. Então ele fechou tudo. Outra coisa que ele fez, dissolveu os partidos políticos. Não existe mais partido político no Brasil a partir de 1930, tá? Nomeou interventores. O que são os interventores? Para que o poder fique totalmente na mão dele, ele vai se utilizar, lembra dos militares? Ele vai começar a nomear cargos de intervenção como se fossem espiões, vamos dizer assim, para irem até os municípios, os estados e ficar de olho no que os governadores estão fazendo. Isso quando ele já não tirava o governador e já não colocava logo um tenente, né? Que a gente vai ver que isso aconteceu mais para frente. Segunda questão, pessoal, na política. Ele cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, né? É um ministério. O que acontece, pessoal? Parece que ele está dividindo o poder, né? O ministério tem que ter um ministro e o ministro vai resolver essas questões do trabalho, da indústria e do comércio. Então, pessoal, só que na verdade, o que ele queria com esse ministério? Negociar com os trabalhadores, né? Porque quem fazia essa mediação eram os sindicatos. Os sindicatos faziam as negociações entre os trabalhadores que existiam ali na cidade, né, o proletário, e os industriais. Então, o que ele fez agora? A partir de agora, nós vamos ter no governo uma pessoa responsável para tratar sobre essas questões. Só que, com um detalhe, ele vai assinar a chamada Lei de Sindicalização. O que isso significa, pessoal? Controlar as reuniões sindicais. Isso significa que ele está colocando o sindicato e a maneira como ele se organiza nas mãos dele. Nenhum sindicato vai incentivar o que era incentivado antes, que era a greve e a busca pelos direitos. Nenhum deles mais vai fazer isso. Por quê? Porque agora o Ministério está fiscalizando o que é falado nas reuniões. Outra coisa, ele vai criar e organizar a Justiça do Trabalho. O que é isso, pessoal? Vai ser o órgão responsável por intermediar os conflitos entre os trabalhadores e os patrões. Ou seja, ele está retirando essa questão da mediação das mãos do sindicato e colocando nas próprias mãos, na mão do Estado. Então, veja bem, ele está assim centralizando toda a administração. Tudo que funciona dentro do trabalho e das suas relações agora serão fiscalizadas e resolvidas pelo próprio Estado. Tudo bem até aqui? Vamos seguir então. Observando essas características, a gente pode dizer que o governo Vargas ele tem duas características extremamente fortes e que vocês conhecem. A gente vai chamar o governo do Vargas, do seu início até o fim, de um governo populista e paternalista. Por que isso, pessoal? Porque nós vamos, olhando para essas características faladas até agora, nós vamos chegar a essa conclusão, que o governo do Vargas é extremamente populista e paternalista. Primeiro a gente tem que entender o que significam essas duas palavras, né? Então, vamos entender. Um governo populista, pessoal, é um governo com grande apelo popular. Então, veja só, para ter o apoio da população, ele precisa fazer promessas, né? Mas olha que interessante, ele, de uma maneira geral, o que ele faz? Primeiro ele começa a fazer várias promessas, independente se ele vai conseguir realizar ou não,
Porque como vocês estão vendo, que eu coloquei em verde, a primeira coisa é conseguir o apoio popular, independente do que você tenha que prometer. Se você conseguir o apoio popular, se essas ideias satisfazerem aí, né, as necessidades, se elas forem apoiadas pela população, aí sim você as realiza. Então, você só faz se a população se identificar com você e apoiar você. Essa é a principal característica. E uma outra coisa que vem junto, que eu coloquei aí para vocês em azul, é que dentro das realizações dessas promessas, você tem que conseguir conciliar os interesses da elite com os interesses da população. Então, você tem que fazer essa balança aí, né? Sempre cumprindo o prometido, esse compromisso que você assumiu com a população, mas sempre com o objetivo de conseguir o apoio através dessas realizações, né? Então, conseguindo uma grande quantidade de apoio popular, que a gente tem um governo populista. E um governo paternalista, pessoal? Um governo paternalista é aquele governo que tem uma intervenção na economia e uma intervenção na sociedade muito forte. Então, ele intervém mesmo, né? Ele vai cercear, cercear significa cortar, diminuir ou tirar totalmente algumas liberdades econômicas e algumas liberdades sociais, entre parênteses. Há muitos governos que retiram tudo, toda a liberdade, tá? Voltando. Ele vai, então, interferir na economia, interferir na sociedade, mas com qual ideia? Olha, eu tô tirando essa liberdade econômica, mas é para o seu bem. Olha, eu tô tirando essa liberdade social, mas é para o seu bem, é para a sociedade funcionar melhor. Então, qual que é a ideia do paternalismo? Essa que eu pus em roxo para vocês. É a desculpa do reprimir para proteger, né? Então, por exemplo, a gente não achou super errado, e a população também achava errado, aquela ideia de comprar o café para manter o preço? Afinal de contas, você está endividando, né, o Brasil? Pois é, pessoal, mas isso foi mantido pelo Vargas. Por quê? Porque ele vai usar do paternalismo. Ele vai falar, olha, eu tô comprando, mas eu tô comprando porque se a gente não fizer isso, o Brasil vai quebrar. Na verdade, você está se endividando 2 vezes, né? O próprio Estado está comprando aquilo mesmo que ele produz, o que não faz sentido, né? Mas, no paternalismo, isso vai sendo incluído. Seguindo, pessoal, dentro do populismo e do paternalismo, a gente vai ter essa frase muito famosa que a gente viu ano passado, né? Eu tô colocando ela aqui para a gente poder relembrar que o Vargas vai ser extremamente famoso como o chamado pai dos pobres, né? Mas ele também vai ser chamado de mãe dos ricos, justamente por essa razão, por conciliar não só a necessidade popular, mas como a necessidade das elites. Então, na verdade, ele está ali protegendo nessa balança que a gente comentou anteriormente, ele está sempre ali protegendo e fazendo esse balanceamento entre as duas pontas, né? A população e a elite. Pessoal, tudo isso que o Vargas fez até agora não vai ser aceito assim de qualquer maneira, certo? Tanto é que um dos estados que fazia parte da República do Café com Leite não vai gostar do que o Vargas está fazendo. Eles vão enxergar as verdadeiras razões pelas quais o Vargas faz esse tipo de papel dentro do Estado. E é aí que nós temos lá em São Paulo a famosa Revolução Constitucionalista de 1932. E aí eu já tô, pessoal, lá na página 47, tá? É bacana aí vocês acompanharem pra gente ir vendo as figuras e os mapas, tudo bem? Então, olha só, pessoal, o que aconteceu?
lá em São Paulo? Aconteceu, pessoal, que eles queriam que o Vargas fizesse o que era realmente objetivo do seu governo e até agora ele não havia feito. Ué, como assim, professora? Pessoal, o nome do governo desse período não é governo provisório? Pois é. Então, o que um governo provisoriamente deveria fazer? Assumir o poder para que se organize um novo governo. Mas que novo governo é esse, professora? Bom, a ideia, pessoal, era que enquanto Vargas estivesse no poder, estivesse sendo feita a nova Constituição. Mas todos esses passos que o Vargas fez até agora não mostram para os paulistas que ele tem aí o objetivo de fazer uma nova Constituição. Muito pelo contrário. O que acontece então? São Paulo começa a ter diversos movimentos. Eles vão até fazer o próprio exército paulista contra o governo getulista, contra o governo de Vargas. E eles vão começar aí a falar que tá errado o Vargas governar dessa maneira autoritária por meio de decretos, tá? E é aí que a gente tem o estopim da Revolução, né? Até então, eles se enfrentavam, mas de maneira mais contida. Agora, quando em uma disputa lá em São Paulo, morrem 4 estudantes que vão dar início a esse movimento que vocês estão aí vendo na tela, o MMDC. Vai morrer o estudante Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, né? Esses são os sobrenomes desses estudantes. A morte deles vai ser o estopim, vai ser a gota d'água, e aí os revolucionários paulistas vão formar esse movimento com a sigla dos nomes e vão coordenar todo um esforço militar contra o Getúlio. E, em contrapartida, o Getúlio vai organizar todo um esforço militar contra São Paulo. E aí nós vamos ter um enfrentamento muito sério, que vocês podem ver nesse mapa da página 42, onde o estado de São Paulo está destacado em rosa, e vocês podem ver ali os ataques que vão vir do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil até então, né? Vocês vão ver ali as trincheiras paulistas e as trincheiras federais, onde eles vão ter os enfrentamentos, tá? Nós temos aí, pessoal, uma força constitucional paulista de pelo menos 200 mil homens, tá? Até as mulheres participaram desse movimento, pessoal. Mas, infelizmente, as mulheres, lógico, né, costurando bandeiras, uniformes, mas assim, enfermeira, mas para frente de batalha eram só os homens, tá? O resultado, infelizmente, foi o pior possível para São Paulo. O governo vai vencer, óbvio, né? Devido à quantidade numérica e bélica que eles têm. O governo está muito mais preparado. E aí o governo vence essa revolta, essa revolução constitucionalista. Mas, pessoal, não é em vão, tá? Não é em vão, porque essa revolução ela vai forçar o Vargas a convocar uma Assembleia Constituinte para escrever uma Constituição, né? E aí, em 32, olha só a inteligência do Vargas. Em 32, ele vai formular e fazer-se lei o Código Eleitoral de 32. Olha que inteligência. Mas, professora, ele não formulou, não chamou a Assembleia Constituinte? Sim, chamou. Mas antes da Constituição ficar pronta, ele fez o Código Eleitoral. Ele promulgou, ele assinou o Código Eleitoral. E nele, olha só que inteligência, o que ele fez valer? Voto secreto, que vocês lembram lá, né? O voto de cabresto é aberto, você tem que chegar lá e falar, agora não é mais, é secreto. Voto feminino, ele vai estender
o voto para as mulheres. E ele vai fazer a justiça eleitoral, que é o quê, pessoal? O órgão encarregado de fiscalizar as eleições e não coibir, né? Não deixar que aconteçam as fraudes, né? Somente em 34, pessoal, é que a gente vai ter mesmo a nova Constituição do Brasil. A Constituição de 34, tá? E nela se confirmou o que o Vargas já havia colocado no Código Eleitoral e, é claro, algumas outras instituições que ele já havia feito, como, por exemplo, o Tribunal do Trabalho, né, que ele já havia colocado, o voto feminino, o voto secreto e algumas outras questões, como vocês podem ver aí na página 47. A gente vai ter a separação dos 3 poderes, nós vamos ver se isso vai ficar mesmo ou não. O ensino primário obrigatório e gratuito. O ensino não era gratuito e não era obrigatório antes disso. Não vai ter mais cargo de vice-presidente. Ele extinguiu o cargo. E várias outras que se estendem ali até a página 48, como nacionalização das empresas, né? Monopólio do Estado entre algumas indústrias. E isso, pessoal, essa Constituição também vai ser alvo de outra revolução, de outros movimentos, mas aí já é um assunto para a próxima aula, já que em 34 a gente tem o fim do governo provisório, já que foi feito o que era esperado, a Constituição, né? A nova Constituição. E agora, de acordo com a nossa linha do tempo, parece que Vargas não vai deixar o poder. O que será que ele vai fazer para continuar no poder, né? Nós vamos ver na próxima aula, pessoal. Meus queridos, se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato comigo. De que maneira? Deixem aí o comentário no post dessa aula e aí a Pro vai responder para vocês com o maior prazer. Se vocês quiserem também mandar a dúvida para o WhatsApp, fiquem à vontade. Eu estou deixando aqui os exercícios para vocês. Eles são todos da nossa apostila. Vocês podem fazer nessa apostila e mandar a foto para mim. Ou então, como eu tenho pedido, fazer um documento de Word e mandar para o meu e-mail, tá? Eu vou esperar até quinta-feira de manhã para receber esses novos deveres, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa matéria já foi vista por nós no ano passado, né? Então, é basicamente uma revisão. Eu espero que vocês estejam lembrando aí das principais partes, né? E tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau!